Olá, amigos. É um prazer muito grande participar aqui de Prosa com Chico. Essa iniciativa notável. Quero cumprimentar os amigos que tiveram essa ideia maravilhosa, resgatar histórias, tirar reflexões dessas histórias, traz um conteúdo sempre muito bom para todos nós, considerando a vida missionária do médium Francisco Cândido Xavier. O nome é muito sugestivo, Prosa com Chico. Eu sou Orson Peter Carrara, sou da cidade de Matão, no interior paulista, estou vinculado à comunidade espírita Caibachuto, eu sou escritor, palestrante, e é uma satisfação e um prazer muito grande aqui estar com vocês. Quero, pois, manifestar a minha gratidão. Nos tempos presenciais, em que viajávamos para fazer as palestras, dentre os temas que apresentávamos disponíveis para os centros espíritas está o tema Diante da Vida com Chico Xavier. Esta palestra foi resultado do lançamento deste livro, Diante da Vida com Chico Xavier, editado pelo ID de Araras. E neste livro nós extraímos respostas que o Chico deu para vários repórteres da imprensa espírita e não espírita, relatando as suas experiências e respondendo a perguntas de assuntos muito variados. Isto foi um trabalho da editora ID e foram publicadas essas coletâneas de entrevistas e situações de pessoas que conviveram com o Chico em diversas obras. Nós escolhemos 10 dessas obras, inclusive todas elas publicadas pela mesma editora, e selecionamos uma série de respostas que o Chico deu para compor este livro. E quando saímos para fazer palestras sobre o livro Diante da Vida com Chico Xavier, nós utilizávamos a metodologia, utilizávamos o critério de interação com o público. Fazíamos uma introdução falando sobre o médium, sobre o Chico, sobre a sua produção psicográfica, sobre o seu exemplo de vida, sobre as situações muito conhecidas do público espírita e mesmo não espírita que o buscavam em Pedro Leopoldo e depois Uberaba. Essa introdução, portanto, ela trazia uma oportunidade de estudo bem abrangente, mas era uma introdução, digamos, de uns 15 minutos ou 20, no máximo meia hora, porque depois nós estimulávamos o público presente nas assembleias dos centros espíritas para trazerem depoimentos de convivência com o Chico. Nós sempre localizamos nos locais onde estivemos pessoas que estiveram pessoalmente com o médium. Então, estimulávamos para que as pessoas falassem da experiência vivida com o médium Chico Xavier. E nós tivemos momentos muito emocionantes, momentos muito marcantes com esses depoimentos trazidos por pessoas que conviveram, que tiveram a oportunidade de cumprimentar o médium, de estar em sua própria casa, de comparecer às reuniões espíritas que ele participava, antes de estar tão debilitado, né? Não é mesmo? Então, são experiências que faziam da palestra uma ocasião muito interativa. Nenhuma palestra saía igual da outra, porque depois daquela introdução que fazíamos, incentivávamos o público e as manifestações do público eram muito variadas. Às vezes, em algumas cidades, uma pessoa apenas, mas em todas elas sempre havia uma pessoa. Em outras cidades, um número maior de pessoas, considerando a distância de Uberaba ou de Pedro Leopoldo, coisas desse tipo. Muito bem, em determinada ocasião, fomos fazer uma palestra sobre o livro Diante da Vida com Chico Xavier, na cidade de Barretos, que é próxima aqui de Matão, aproximadamente 150 quilômetros. Vamos fazer a palestra, fizemos a introdução normalmente, como estamos descrevendo para vocês, e depois incentivamos, estimulamos o público a participar. Pedimos que alguém que tivesse tido contato com o médium, e algumas pessoas levantaram a mão. Eu acho que foram umas 3 ou 4 pessoas naquela tarde, noite de sábado. E pedi que cada uma delas contasse a sua experiência da convivência com o Chico. Então, a pessoa fazia o seu depoimento, contava a sua história e tirávamos algumas lições. E vou contar para vocês uma dessas histórias, um depoimento. Havia um médico na palestra, este médico é da cidade de Barretos, ele pediu licença e contou a sua história. Disse que esteve em Uberaba, em determinada ocasião, num sábado à tarde,
e participou de uma reunião com o Chico ali, no quintal apertado da casa, porque havia uma multidão, muitas pessoas reunidas em torno do médium, embaixo do famoso abacateiro, pessoas que ali estavam para ouvir a sua sábia palavra, para se consolarem com as vibrações de sua personalidade incomparável. E ele não conseguiu lugar para sentar. Havia um público muito numeroso e ficou encostado no muro e observando aquele movimento intenso de pessoas. E começou a observar que as pessoas, de uma certa forma, entre aspas, vou dizer isso, assediavam o Chico. Todo mundo queria passar a mão no Chico, passar a mão no cabelo, colocar bilhetes no bolso, passar a mão no ombro, passar a mão no braço. Todo mundo queria, de alguma forma, tocar o médium. E ele estava ali observando aquele assédio de pessoas em torno do médium e pensou, apenas pensou, não articulou nenhuma palavra. Com o seu coração, o seu olhar atento e observador, ele pensou: Senhor Jesus, tem de misericórdia deste homem. Olha quantas pessoas a seu lado, este homem não tem sossego. Pessoas à sua volta todo o tempo desejando sugá-lo, extrair dele informações, tocá-lo com as mãos, beijam-lhe o rosto, tocam-lhe os cabelos, tocam-lhe os ombros, os braços, tentam abraçá-lo. Está sempre cercado de uma multidão. Senhor, dá forças a este homem notável. Ele apenas pensou, como se fizesse uma prece íntima. Daí a instantes, o Chico, que estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele momento em que as pessoas estavam à volta dele, Chico parou a leitura, levantou o rosto para a direção dele, mexeu nos óculos e falou: Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. O homem estava a pelo menos uns 10 metros de distância do médium, aproximadamente isso. E ele não falou uma palavra, ele apenas pensou. Pensamento que foi captado pelo médium. Era muito comum isso. As pessoas que se aproximam do Chico muitas pessoas viveram essa situação da captação do pensamento pelo Chico. E isso não é apenas porque ele era médium. É claro que o fato da mediunidade ele facilita esta captação do pensamento alheio. Quantas situações não ocorreram de pessoas que Chico nunca havia visto, que entravam na fila para cumprimentá-lo e ele chamava a pessoa pelo nome. Esta era uma ocorrência muito comum na vida do Chico e das pessoas que o visitavam. Isto é uma capacidade que todos nós temos latentes dentro de nós e que o Chico, naturalmente, já desenvolveu pelo progresso já realizado, especialmente o progresso moral, o acúmulo de virtudes, a experiência de amar, o desprendimento de egoísmo, o desprendimento da necessidade de autopromoção, a dispensa de vaidades, é uma capacidade que todos os espíritos desenvolverão. A capacidade, inclusive, de ler pensamentos, como era tão comum no seu caso, e de perceber vibrações à distância. Este é um atributo da alma humana. Todos nós vamos conquistar isso, porque está em nós isso. O Chico já conquistou, porque é um espírito moralizado, é um espírito disciplinado consigo mesmo, então capaz da percepção do sentimento, capaz da percepção do pensamento alheio que ele capta, que chega até ele e que ele absorve. Quantas situações, quantas respostas Chico não deu para pessoas que nem chegaram a fazer perguntas e que ele respondia diretamente à indagação da pessoa. Quantas situações em que ele revelava detalhes da vida pessoal de cada pessoa, porque era capaz de perceber na pessoa as próprias vibrações, os próprios sentimentos, as próprias circunstâncias. Claro que a mediunidade lhe facilitava isso, mas não era apenas porque era médium, mas também porque é um espírito de grande elevação, um espírito que já desenvolveu as latências da capacidade dos atributos da alma que todos somos capazes. E esse depoimento destaco para vocês, demonstrando essa capacidade do médium, do espírita, do cidadão Chico Xavier, que é um exemplo para todos nós. Aliás,
Chico é reconhecido não por causa da mediunidade, é claro que essa lhe é muito importante, mas especialmente por causa da nobreza de seu coração, pela bondade de seu coração, pela facilidade em respeitar e amar as pessoas que está nele, na personalidade que ora se apresentou entre nós com o nome de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar aqui relatando também este caso e compondo esse acervo magnífico de Prosa com Chico. Você que está nos assistindo poderá acessar aqui o canal e buscar na playlist Prosa com Chico. São inúmeros episódios de diversos outros companheiros que contam suas histórias, suas experiências e podemos tirar reflexões à luz da doutrina espírita. Muito obrigado a todos vocês.